Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui nesta noite que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui. Eu creio que Deus já tinha nos visto aqui desde antes da fundação do mundo, fazendo essa live. Eu creio que Deus pode falar no teu coração através da leitura da palavra e através da sua mensagem. Amém? Mas antes disso, vamos cantar um louvor ao Senhor. A Bíblia diz que o louvor, ele traz Deus em cena. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hortes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, num combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, amados ouvintes. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e do universo. Pai, neste momento aqui estou, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua face, como humilde sou, como eu sou, na Tua presença eu quero ser cada dia, me entregar a Ti, me diminuir cada vez mais, Senhor. Importa que o Senhor cresça e eu diminui, Pai, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu saia de cena e o Senhor possa entrar, meu Deus, para operar, fazer a Tua vontade, fazer a obra nos corações daqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Não seja eu falando, mas seja o Senhor pregando, anunciando a Tua palavra, Senhor. Quero ser apenas um porta-voz, quero ser apenas, Senhor, um canal de bênção para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a direção, direciona essa mensagem para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém.
Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus 16, verso 14. E eles disseram, Mateus 16, verso 14. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós, quem diz que eu sou? Amém? Glória a Deus. Vamos titular essa mensagem, a fé que foi dada aos santos. Glória a Deus. A fé significa revelação. O significado de fé é revelação. Porque a fé, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pela fé o mundo foi feito. Todas as coisas, o mundo foi feito pela fé, pela palavra, pelos pensamentos de Deus. Tudo foi feito através da sua palavra, da nossa fé de conduta que nós temos é a palavra de Deus. Nossa regra de fé é a palavra de Deus. Júlio Dourado, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Nossa regra de fé é a palavra de Deus. E como nós estamos chegando, o final de tudo, né? O final de nossa carreira de fé, estamos chegando. Estamos chegando ao encerramento de tudo. Estamos encerrando. Como nós estávamos cantando esse louvor de fé em fé, né, irmão? Quero andar de valor, e seguir Jesus, o meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, esse hino que nós cantamos, ele é muito inspirado por Deus. Esse escritor aqui que compôs, esse compositor que compôs este hino, ele estava na inspiração, uma inspiração tão profunda para escrever este hino. Então, nós vimos que a palavra de Deus, ela é como um martelo, né? O que é um martelo? O martelo é que miúça a penha, que miúça a rocha, né? Então a palavra de Deus é assim. Ela miúça os corações duros, aqueles que estão duros, né? Para conhecer a fé, né? Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós só vamos conhecer a Deus através da nossa fé. Nós só vamos, né, conhecer a palavra de Deus através de fé. Em fé, em fé. De glória em glória, nós vamos conhecer Deus. Vamos andar de fé e de glória em glória, nós vamos conhecer Deus. Nós vamos nos aproximar de Deus. Então aqui foi uma confissão, né? Uma confissão de Pedro. Neste versículo aqui que nós estamos estudando, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos e eles disseram a Jesus, né, que o que o povo questiona de mim, o que o povo fala de mim, né, o que o povo diz a respeito do Filho do Homem, né? Então, aqueles discípulos ali, né, eles imediatamente deram a resposta para Jesus, né? Eles disseram, um João Batista e o outro Elias. Interessante, irmão, que eles disseram Elias. Então, os discípulos, né, que falaram Elias, né, eles confirmaram que Jesus era o próprio Elias. O próprio Elias, sim. Por que o próprio Elias? Porque eles
eles aguardavam Elias. Sim, eles, né, os religiosos daquela era ou daquela época, né, eles aguardavam Elias, que Elias viria novamente e restauraria todas as coisas, né? Então eles estavam nessa espera, nesta promessa, que Elias viria. Então Jesus pergunta para os discípulos, pergunta para os discípulos, o que eles dizem de mim? Eles disseram, olha, uns dizem que tu és o Elias. Olha aí, o Elias. Então quer dizer que eles viram que Jesus tinha o espírito de Elias. Tinha a unção de Elias. E Elias, ele foi o quê? O Elias. O Elias, ele foi chamado de o causador de Israel. Elias foi chamado dessa forma, dessa maneira, o causador de Israel, né? Sabemos que aquele rei Acabe, ele chegou diante de Elias e disse, Elias, tu que é o causador, que está causando tudo isso. Tudo é o causador, tu é o causador, né? Tu que está causando tudo isso. Falou para Elias, Acabe. Então, Elias disse, não sou eu o causador de tudo isso que está acontecendo. É vós mesmo. É vós mesmo que é o causador de tudo isso que aconteceu. Se ele fosse obediente à palavra, a toda a palavra, mas ele não era obediente à palavra, então ele causou a destruição para o povo de Israel. Então ele trouxe o quê? Ele trouxe destruição para o povo de Israel. Um rei que comandava, que ordenava, um rei que era colocado ali por Deus, né? Um rei que era colocado por Deus para ficar no trono, né? No trono de Israel, né? Mas ele apostou, né? Se apostou da fé. Então, ele se tornou o maior idólatra, e ali estava, né? Ali estava Elias para resolver essa questão, para consertar tudo, para restaurar tudo o que Acabe tinha desordenado, tinha trazido em ruína, né? Acabe tinha trazido tudo em ruína. E Elias estava ali, não para causar contenda, não para causar destruição, mas ele estava ali, Elias, para consertar toda aquela confusão, todas aquelas contendas, todas aquelas doutrinas que estavam ali, vindo de homem, né? Vindo de homem. Então ele queria colocar na linha, ele queria colocar na régua, no plumo, né? No plumo. Então, ali Elias, ele era um homem que tinha autoridade máxima, que vinha de Deus. A autoridade dele vinha de Deus. Ele estava ali como um porta-voz de Deus. Elias, o profeta do fogo, né? O profeta do fogo. Elias, ele orava, né, a Deus e Deus, né, respondia a sua oração. E Elias tinha parado, né, ou tinha feito, né, que o céu fechasse, né, que não chovesse três anos e meio, que não chovesse, que não havesse água, né, que não havesse água na terra, e que não havesse nem orvalho, né, fosse caído na terra. Então nada de água ia haver o que? Seca, porque eles estavam seco da presença de Deus. Eles estavam naquele momento ali com a garganta seca, né?
o seu ventre estava seco, estava amargo, que não tinha como, né, levar algo ali para que eles pudessem se arrepender, se converter. Então Deus, ele sempre vai levantar alguém, Deus sempre chama alguém, Deus sempre, né, procura colocar as coisas em ordem. Então ali ele levantou Elias, né? Não sabemos de onde veio Elias, de onde Elias surgiu, né? Não temos, né, a certeza, porque não está escrito a respeito de Elias. Sabemos que Elias aparece, né? Aparece aí para colocar tudo em ordem, para restaurar todas as coisas, né, que estavam em ruína, né? O altar de Deus estava em ruína. Então eles estavam trazendo algo ali que Deus não se agradou, que não estava se agradando e não estava conforme a palavra, porque à noite eles eram Baal e de dia eles eram Deus. Então ele estava em cima do muro, né? Estava em cima do muro, né? Ou servia a Deus ou servia a Baal, né? Estavam em dois pensamentos, né? O povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava perecendo por causa da verdade, que eles tinham contaminado, né? Eles tinham contaminado o altar. O altar estava em desgraça, o altar estava em ruína, estava faltando algo para completar, né? E Deus levantou um homem chamado Elias, o filho do homem, ele levantou. Por que filho do homem? Porque ele era um profeta, né? E todos que é chamado de filho do homem é profeta, todos, na Bíblia. A Bíblia fala isso, a Bíblia explica isso. Quando Ezequiel estava ali, né, naquele momento ali, parado, ele disse assim: te põe de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. Então ele chamou de Ezequiel filho do homem. Por quê? Porque Ezequiel era um grande profeta de Deus. Então o filho do homem estava ali diante dos discípulos, com o espírito de Elias, com a unção de Elias. E ali Jesus, ele entra num templo, e vai expulsando todos os cambistas dali do templo, né? Pegou um chicote ali e saiu lambando ali, né? Todos aqueles que estavam ali no templo ali, que estavam fazendo a casa de Deus em desordem, né? Estavam fazendo a casa de Deus em desordem, estavam fazendo a casa de Deus num comércio, né? Num comércio de venda, de negócio, essas coisas, né? Eles estavam praticando ali e era uma coisa ilegal, né? Que eles estavam praticando, era uma coisa ilegal, né? Que Deus não chamou, né? Não chamou nós para sermos comercialistas, né? Ser comercialista na casa de Deus. Deus nos chamou para ser adorador, né? Para adorar a Deus, porque a casa de Deus é casa de oração. Então, quando ele viu aqueles homens ali, né? Aqueles cambistas, aqueles roubadores, quando ele viu ali, ele se irou ali, ele se irou com o pecado. E quando ele se ira com o pecado, ele expulsa aqueles homens ali com chicote, né? Sai lambando, quem tiver na frente ele sai lambando, porque estavam fazendo a casa de Deus, né, de comércio de ladrão, né? Então, quer dizer, a casa de Deus tem que ter zelo, né? Como ele diz, na casa do meu pai há zelo. Então, ele se irou, não contra as pessoas, mas contra aquilo que eles estavam fazendo, que era pecado, né? Deus, ele se ira com pecado. Sim, ele se ira com pecado. Ele não se ira com as pessoas. Ele não se ira com o pecador, mas ele se ira com o pecado, né? Então, naquele momento ali, ele estava com o espírito de Elias, restaurando, colocando em ordem, né? Colocando em ordem.
Então, Jesus ali, ele foi visto pelo aquele povo ali religioso daquela época como Elias. Por quê? Porque ele estava sendo o Elias daquele dia, daquela hora. Então, ele era o Elias daquela hora, né? Então, o espírito de Elias, ele veio 5 vezes, 5 vezes. Já veio, né? Não vou nem dizer que ele vem. Ele já veio 5 vezes o espírito de Elias. Então, o espírito de Elias é para colocar em ordem, é para restaurar. Sempre o espírito de Elias, quando vinha, era para colocar em ordem. Nós vimos que quando Elias foi assunto ao céu, né, numa carruagem de fogo, e um remoinho o levou, né? Então, ali, né, ele largou o seu ministério ali para Eliseu. Eliseu tomou a frente ali do ministério de Elias. E ali ele fez mais milagre que Elias. E ali ele colocou tudo em ordem também. Tudo em ordem. Ele colocou Eliseu. Aí veio João Batista também, né? Que veio com o espírito de Elias. E ele colocou tudo seu devido lugar. Ele colocou tudo em ordem. Tudo em ordem ele colocou. Então, o homem de Deus, ele tem que sempre colocar em ordem aquilo que está errado, aquilo que não está certo, ele sempre tem que colocar em ordem, em ordem. Deus chamou os homens de Deus para colocar em ordem e restaurar. Então, esses homens de Deus, né, como João Batista, que era o profeta daquela época, antes de Jesus, né? Antes de Jesus vir, ele já era um profeta. Por quê? Já era um profeta. Porque ele já foi chamado desde o ventre da sua mãe, né? E que nasceu primeiro foi João Batista, depois que nasceu Jesus, né? Que ele estava no ventre da sua mãe, Isabel, né? Então, João Batista estava no ventre da sua mãe, né? Já tendo chamado peculiar para aquele dia, para aquela hora, né, que ia ser determinado por Deus, que já tinha sido determinado por Deus. Mas o ministério, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? E o ministério de João Batista já começou com milagre. Já começou com milagre. Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. O ministério de João Batista era um ministério extraordinário. Um ministério brilhante. É o ministério de João Batista. Porque quando a sua mãe chegou ali diante da sua prima Isabel, né, que foi cumprimentar a Isabel com a paz do Senhor, com Shalom, né? Shalom, né? Bendito é vós, né, entre todas as mulheres, que Maria foi mesmo, entre todas as mulheres, porque Deus, ele olhou para todas as mulheres e não viu uma mulher igual Maria, né? Maria era pura, Maria era virgem, Maria era imaculada, né? Maria era sincera, né? Sincera. Então, era uma mulher que Deus viu virtude nela, então ela foi escolhida para ser uma incubadora, né, para trazer Jesus, né, em existência, né, para trazer Jesus ao mundo, né. Então, ali que quando houve aquele cumprimento ali, né, João Batista, o profeta William Amaro Branham vai dizer que ele estava morto no ventre de Isabel. João Batista estava morto. Assim o profeta fala, né? Então, vou falar o que o profeta falou. Ele estava morto no ventre, né, da sua mãe. Mas no cumprimento lá, no cumprimento que ele foi cumprimentado ali, as suas duas, né, as suas duas mãos ali, né, a mão de Maria e a mão de Isabel, a criança deu um salto. A criança saltou dentro do ventre
da sua mãe. E ali ela ressuscita ali, né? Então, o ministério de Deus, ele nunca morre, irmão, ele nunca morre. Se ele morrer, ele ressuscita. Se ele morrer, ele ressuscita. Então não pense, meu irmão, que Deus te deu um ministério e esse ministério já morreu. Você acha que ele já não está mais em você. Não, o ministério de Deus, ele não morre. Ele não morre. Você observa que de Elias passou para Eliseu, de Eliseu passou para João Batista. E João Batista, ele teve que partir. Ele teve que partir porque ele disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. Eu diminua. Por quê? Porque João Batista já tinha feito, né, a vontade de Deus. Já tinha cumprido o seu ministério, João Batista. Então, João Batista, ele foi aquele que clamava, né, no deserto, que clamava e anunciava o Salvador, que anunciava, né, o Messias, anunciava aquele que vinha após dele, né, que vinha após dele. Então ele já anunciava aquele que, antes dele nascer, ele já existia. Ele já existia. Ele estava falando de quê? De Deus. De Deus, que viria, né, que viria, e ele tinha que fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Qual era o trabalho dele? Era apontar, né? Apontar Jesus Cristo. Apontar o Cordeiro de Deus. Apontar o Cordeiro de Deus. Então, o ministério de João Batista foi um dos ministérios que alegrou Jesus. Que alegrou Jesus. Nunca se viu, né, um profeta nascido de mulher, vindo de mulher. Nunca se houve um profeta que nasceu de mulher, como João Batista. João Batista foi um grande profeta de Deus. Mas ele não trouxe cura, ele não trouxe milagre, né? Mas o seu nascimento foi com milagre. Já nasceu com milagre, né? Com milagre. Ele não fez essas coisas, né? Ele não fez essas coisas, mas ele apontou aquele que traria o milagre, que trazia o milagre, né? Que vinha trazer o milagre, que vinha trazer a cura, que vinha trazer a libertação, aquele que vinha trazer, né, nós para jubilarmos, de quê? De nós sairmos da prisão onde nós estávamos aprisionados, como escravo, né? Nós estávamos como escravo. Nós estávamos escravo do Senhor. E ali nós fazia toda a vontade desse Senhor. Mas ele nos tirou de lá, ele nos arrancou de lá. Ele nos tirou de lá, irmão Augusto? Como ele nos arrancou de lá, irmão Augusto? Quando nós ouvimos, né, a trombeta tocar. Quando nós ouvimos a trombeta tocar, né, nós jubilamos de alegria, porque nós fomos livres. Nós fomos livres do pecado. Nós fomos livres das cadeias do diabo. Nós fomos livres dos vícios, né, que nós praticávamos quando nós estávamos no mundo. Então nós fomos livres dessas coisas, desse mal. Então a confissão, né, a confissão dos discípulos foram essa, falando a respeito, né, de quem o povo, né, o povo falava, o que ele era, o que ele representava, né? E eles disseram, olha, João Batista. Por que João Batista? Porque às vezes ele era duro nas palavras. Jesus, ele era muito duro nas palavras às vezes. Jesus, ele era duro com quem? Com os pecadores? Não. Ele era duro com os religiosos. Ele era duro com os religiosos. Então, ele tinha o quê? Ele tinha a virtude de Elias. Ele tinha a virtude de João Batista. Então, eles conheceram Jesus como João Batista. E outros como Elias, né? E outros
como Jeremias. Olha só, Jeremias era um profeta, foi um grande profeta. E ele falou, ele profetizou do Messias, ele profetizou de Jesus. Jeremias. Nós sabemos que Jeremias é um profeta chorão, como dizem. Um profeta chorão. Por quê? Porque ele era um profeta que se lamentava pelo povo, né? Se lamentava pelo seu povo. Ele orava pelo seu povo, né? Cansadamente. Ele orava pelo seu povo, para que o seu povo se arrependesse. E ele, como profeta, sabia que o povo ia rejeitar ele. Ia rejeitar ele, né? Jesus era um profeta. Jesus era um profeta. Jesus estava como filho do homem. E Jesus estava como profeta também. Profeta, como eu falei, profeta é o mesmo filho do homem. Então, ali os discípulos, né, disseram dessa forma. E disse-lhe ele: e vós, quem diz que eu sou? Agora vem a revelação mais excelente, que é uma revelação pela fé. É uma fé que gerou ali, que gerou no coração de Pedro, não, no coração da igreja. Porque Pedro foi só o canal, né? Foi só o canal para que a igreja viesse, né? Viesse à existência, que viesse a aparecer a igreja do Senhor, né? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi que revelou para ele? Quem foi que revelou para ele? Foi uma academia de letra, né? Ou foi um estudo, né? Um estudo de faculdade que revelou para ele, né? Ou foi mesmo os teólogos daquela época que revelou para ele? Foi os teólogos que revelou para ele? Foi os escribas que revelou para eles? Foi o sacerdote que revelou para eles? Não, meus irmãos, não foi. Não foi homem algum, não foi carne algum que revelou para ele, mas foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, revelou para Pedro quem Jesus era. Quem Jesus é? Será que essas pessoas hoje têm o Espírito Santo de Deus? Por que hoje elas não são reveladas à luz da palavra? Por que elas não são reveladas? Falta do Espírito Santo de Deus, que elas não têm para ver essa revelação, né? Então não tem revelação para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vem sobre os obedientes. Vem sobre o obediente. De quê? Da palavra. Da palavra original. Da palavra restaurada. Da palavra viva e eficaz. Da palavra falada. Então, o Espírito de Deus, ele só se derrama aos filhos obedientes, não aos filhos desobedientes. Então, o Espírito Santo revela para Pedro. Para Pedro, porque não foi carne e nem foi sangue que revelou para Pedro. Foi o Pai que está no céu, que revela. Então ele só revela para quem ele bem quer. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que ele só revela para aqueles que ele quer. Então ele vai se revelar para aqueles mais humildes, mais carentes, mais simples. Ele vai se revelar. Porque Deus está na simplicidade. Deus está no simples. Deus não está no arrogante. Deus não está no incrédulo. Deus não está nos sábios, nos entendidos. Deus não está. Deus está no simples. No simples. Daquele que pensa que é sábio, que é entendido, a Deus não se encontra. O que se encontra é só letra. Só letra. Porque o Espírito vivifica,
mas a letra mata. Então, aqueles homens conheciam Jesus pelas atitudes que Jesus demonstrava, né? Eles diziam, esse aí é o Elias, esse é o Elias. Até o próprio Herodes reconheceu que Jesus era João Batista, né? Ele disse, esse aí é o João Batista que ressuscitou. Então ele reconheceu Jesus dessa forma, dessa maneira. Mas nós, irmão, não vamos conhecer Jesus da maneira que nós, né, achamos que é. Não. Nós vamos conhecer Jesus através da palavra. Porque a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É dessa maneira, dessa forma que nós vamos conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Quem é Jesus? Então, Jesus estava em forma de homem, sim, ele estava em forma de homem, ele estava em forma de servo, mas ele também era Deus, manifestado em carne, manifestado no ser humano, manifestado em toda nossa maneira de viver. Ele se manifestou. Deus se manifesta no homem, né? E ele demonstra que ele era homem. Por que ele demonstrou que ele era homem? Porque ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, né? Ele sentiu fome. Então, ele dormia também. Então, ele era o quê? 100% homem, 100% Deus. Ele tinha a divindade, né? Ele estava... Jesus Cristo, ele era tão humilde, tão simples, né? Tão simples, que ele falava ali com as suas vozes, assim, suas palavras ali tão brandas, né? E os discípulos se aproximavam dele, né? E ele se revelava para os discípulos, mas ele não se revelava para os sábios e entendidos. Ele se revelou para os pequeninos, né? Se revelou para aqueles homens que eram pescadores, né? Que não tinham estudo, que não eram letrados, que não tinham conhecimento do qual os fariseus, né, os escribas e os sacerdotes tinham, né? Eles conheciam a respeito de Elias que viria também, né? Por quê? Porque eles não liam os pergaminhos, né? O discípulo não lia os pergaminhos, mas ele escutava, né? Escutava que os escribas diziam, né, que Elias viria primeiro, né? Então ele pergunta assim, mas o que diz o... Vamos ler aqui. E o discípulo interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, aqui ele dá um ponto final, restaurará todas as coisas. Ponto. Ele parou ali, ponto final, né? Ponto final. Então, neste período aqui, ele estava falando sobre futurístico, futuramente, que esse Elias viria de novo, né? O próprio Elias, a virtude de Elias, o espírito de Elias viria de novo e restauraria todas as coisas. Através de quem? Através do Filho do Homem. Através do Filho do Homem. Então ele vinha e restauraria todas as coisas, colocava tudo em ordem, tudo alinhado, né? Então ele ia, né, fazer que as coisas começassem a andar. Então, Deus, ele tem algo a fazer conosco, né? E então nós vimos, eu estava estudando aqui, a respeito aqui
do servo William Amaro Brana, né, que ele veio com a virtude de Elias e com o espírito de Elias. Ele foi já comissado, né, ele foi chamado, ele teve o chamado desde quando ele era bebê, desde quando ele estava ali, né, no ventre da sua mãe. Ele já teve esse chamado para ser profeta, para ser o filho do homem, né, para ser o filho do homem. Como eu falei, né, o filho do homem significa profeta, filho do homem. E aqui o anjo vem e diz para ele, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus, ele está falando de quem? De João Batista. João Batista foi enviado, né, para abrir o caminho, né, para que o Senhor passasse. Então ele veio abrir o caminho, né, ele veio esticar o caminho, né, explanar o caminho, aonde o caminho estava todo o quê? Estava todo inundado, todo inundado. O caminho, você já sabe que existe mato, né, que existe mato. Então o caminho já não era mais um caminho perfeito, né, não estava um caminho perfeito. Era um caminho cheio de ramos, cheio de espinho, né, cheio de coisas ruins ali, de mato. Tudo que era mato tinha ali, né? Então ele veio planar. João Batista veio planar. Por quê? Porque eles esqueceram das profecias, né? Os escribas e os fariseus, né? E os sacerdotes, eles parece que deu um branco neles, né? Realmente aconteceu isso mesmo. Porque o profeta vai dizer que o próprio Deus cegou eles para que ele não vesse, né? Não vesse as profecias se cumprindo nos dias deles, né? Nos dias atual deles. Então, eles foram cegados. Então, eles não conseguiram captar a mensagem, né? Eles não conseguiram captar a mensagem. E hoje em dia, muitos também não conseguiram captar essa mensagem. Então eles estão se perdendo, perecendo, por não conhecer essa mensagem, por não dar crédito a essa mensagem do enviado, o precursor da segunda vinda do Senhor, não deram crédito, né? Não deram crédito. E a Bíblia diz que não são todos que vão dar crédito, né? Não são todos que vão dar crédito. Porque essa mensagem aqui não é de homem. Essa mensagem veio do trono de Deus. Saiu do trono de Deus essa mensagem aqui. Veio enviado pelo anjo. Né? Foi dado por um anjo essa mensagem aqui. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar a sua segunda vinda. Então, João Batista veio para a primeira vinda. Agora esse Elias aqui, né, esse precursor aqui, vem trazendo também a segunda vinda do Senhor, né? A segunda vinda do Senhor. Então, nós vamos ver a respeito o que será que há de acontecer antes dessa segunda vinda. Nós vamos ler aqui em Malaquias. Malaquias vai falar aqui antes da segunda vinda do Senhor. E Malaquias diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, no tempo de João Batista, não tinha havido um tempo terrível, né? Não tinha havido um tempo terrível. Na verdade, o Senhor estava nesse tempo de João Batista. Ele já estava, né? Estava pregando o amor, a caridade, né? Pregando ao arrependimento, né? Arrependei-vos,
porque o reino de Deus está entre vós, né? O reino de Deus está entre vós. Então, esse terrível não era nesse tempo, do tempo de João Batista, né? Que como muitos eles dizem que não conhece a verdade, que não conhece a revelação da palavra, ele diz que esse versículo aqui era para João Batista. Não, Senhor, esse aqui não é para João Batista, esse aqui é para o Elias de hoje, o Elias que veio. A mensagem de hoje, a mensagem que veio por um Elias, pelo um profeta Elias, a mensagem que veio e num espírito de Elias, né? E a unção de Elias, e o grande e terrível do Senhor. Então, irmão, estamos esperando esse grande dia terrível do Senhor. Não é isso? Para acontecer? As pessoas estão esperando isso. Né? Estão esperando isso. Mas o grande e terrível dia do Senhor é para quê? É para trazer o povo ao arrependimento? Não. Isso aqui é para trazer juízo, sobre a terra. O terrível grande dia do Senhor. Vai ser um dia terrível, que a Bíblia diz que o sol não dará sua luz, nem mesmo a lua dará sua luz. Então será treva nesse dia, será escuridão nesse dia, né? Será um dia terrível mesmo. Como a Bíblia diz aqui, será um dia terrível, terrível do Senhor. Então, quando o Senhor vir nesse dia aqui, ele não vem mais com amor, ele não vem mais com compaixão, ele não vem mais com misericórdia, ele não vem mais com essa graça, não, ele não vem mais com a graça, com essa graça que hoje nós temos, né? Ele não vem mais, ele vem já trazendo juízo sobre a terra, né? Já vem trazendo juízo sobre a terra, né? Para julgar os pecadores, né? Para julgar os ímpios, né? Para julgar os ímpios da face da terra, né? Então aqui, vai dizer aqui, depois que ele diz esse versículo 5, aí ele diz o 6, o versículo 6, olha aí, como já diz o versículo 6. Será que nesse dia ele vai converter ninguém? Não, não haverá mais ninguém para se converter, irmão. Porque ele já vem com a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Ele vem nesse dia trazendo cólera. Ele vem nesse dia. Mas no dia de hoje, que nós estamos vivendo, é o dia de nós se arrependermos. É dia de arrependimento. É dia de nós se convertermos, né? Converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, né? Então, esse evangelho aqui, essa mensagem aqui é para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa mensagem, quais são os nossos pais? São, né, os patriarcas apóstolos, né? São os apóstolos, né? Eles são nossos pais da fé. Eles são nossos pais da fé, né? Esses homens de Deus, que já foram, né? Saíram da terra aqui, que já estão na glória, né? Esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esses homens aqui eram nossos pais da fé, E agora nós estamos vivendo neste versículo aqui ainda. Neste versículo. Presta bem atenção, irmão. Nós não estamos ainda num dia do Senhor, mas nós estamos ainda na conversão. Estamos vivendo na conversão, se convertendo a Cristo, se convertendo ao cristianismo, se convertendo à fé, a fé que foi dada aos santos. Então nós estamos nesse versículo ainda, estamos nesse dia, nesta hora ainda há arrependimento,
ainda há sangue no propiciatório, ainda há chamamento, ainda Deus está chamando, está convocando, Deus ainda está trazendo de volta, tirando daquele sistema, né, sistema denominacional, sistema de religião, sistema de igreja, né, confederação de igreja, e está tirando de lá, e está trazendo de volta o que é seu, né, e está trazendo para quê, irmão? Para a palavra original, a qual Elias restaurou todas as coisas, né? Elias, o profeta da era de Laodiceia, ele restauraria todas as coisas. E as pessoas não observam isso. As pessoas não veem isso, irmão. Tá como tivesse, como tivesse amplo para elas verem, né? Como tivesse um zoom para elas enxergarem. Mas elas não querem ver, elas não querem captar essa verdade. Elas não querem conhecer essa verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Que liberta nós do jugo de incredulidade, do jugo de igreja, de sistema de igreja, é a nossa fé. A nossa fé. A fé que foi dada aos santos, né? A fé que foi dada aos santos. A fé, né? Foi libertado um homem. Aquele anjo que está lá em Apocalipse, né, que fala a respeito, né, da igreja de Ásia Menor, né, a qual ele estava ali, naquele patamar de fé, né. Quando ele viu ali, Lutero, quando viu escrito ali em Romanos, que o justo viverá pela fé, imediatamente ele saiu do sistema da onde ele estava, né. Ele saiu dali porque houve uma luz brilhou, uma luz raiou. Então ali houve o quê? Houve ali, né, a luz brilhando, né, raiou, profundou, né, no seu coração, né, raizou no seu coração aquela fé que foi dada aos santos, né, a fé que nossos pais tinham, né, que nossos pais lutaram, que nossos pais perseveraram lutando por esta fé, para que esta fé chegasse em mim, chegasse em você, meu irmão, que você está me ouvindo hoje. Oh, meu irmão, que se você soubesse, irmão, como é bom nós termos esta palavra original em nossos corações. Nós se afastaríamos de qualquer sistema, né, de igreja, né? Que a palavra ela veio aos profetas, né? A palavra não veio ao sistema de igreja, a palavra não veio ao pastor, a palavra veio aos profetas, né? Então, se a palavra veio aos profetas, porque algo ia acontecer, né, futuramente. Algo ia acontecer futuramente. Então, nós estamos fundados, né, na doutrina dos apóstolos, né? Nós estamos fundados na doutrina dos apóstolos. Então nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos, fundados, né? E nós não estamos em areia movediça, nós estamos fundados, né, na palavra original, a palavra que foi dada aos santos, a fé que foi dada aos santos. Então nós estamos nessa palavra, né? Nessa palavra. Que a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra, ela nos ilumina, né? Os mortos se levantarão do sepulcro, do estado de morto, né? Morto de quê, irmão? Do pecado. Sim, levantará desse estado de pecado. Se levantará desse estado de pecado para ver essa pura verdade, esclarecer tudo. Deus vai levantar
Deus levanta o homem, aonde o homem está caído, Deus levanta e revela, né? Revela para os mortos a sua palavra. Oh, meu irmão, como tu estava morto no seu delito e pecado de ofensa, como você estava morto, e Deus te ressuscitou, Deus te levanta, te ergue, Deus te tira da sepultura para mostrar essa verdade para ti, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, Cristo vai te revelar, como ele revelou para Pedro, também ele te revela, né? Não foi carne nem sangue, né, que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, este te revela, este te dá o direito de receber essa revelação, porque tu não nasceste da carne nem do sangue, mas nasceste de Deus. Glória a Deus. Todos que nascem de Deus, nasceu de novo. Glória a Deus. E quando o homem nasce de novo, ele se torna uma nova criatura, ele se torna um novo homem, uma nova mulher, ele se torna a imagem e semelhança de Deus, porque ele não nasceu da carne nem do sangue, mas ele nasceu de Deus. De Deus que nós nascemos. Glória a Deus. Então, nós vamos ser restaurados pela palavra, nós vamos ser levantados pela palavra, erguidos pela palavra, e nós receberemos o Senhor. Ah, receberemos o Senhor, sim, receberemos o Senhor, não dois Senhor, mas um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós receberemos, né, essa palavra de bom grato, porque nós acreditamos, né, na nossa salvação, nós acreditamos na nossa salvação eterna e na nossa fé, a nossa fé de boa conduta que foi dada aos santos, né, de tornar a congregar com Cristo. Glória a Deus. Nós recebemos essa fé, irmão, para nós congregar com Cristo, né? Todos nós que recebemos essa fé que foi dada aos discípulos, que foi dada aos patriarcas, que foi dada a Davi, que foi dado a Samuel, que foi dado a Moisés, que foi dado a Noé, que foi dado a Enoque, que foi dado a todos esses santos, nós recebemos essa fé de volta aos pais. Glória a Deus, dos pais aos filhos, nós recebemos essa fé. Para quê? Para nós congregarmos em Cristo, né? Em Cristo. E a Bíblia diz que todas as coisas congregarão em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto que estão no céu como as que estão na terra. Glória a Deus, são dadas essas coisas para congregar em Cristo Jesus. Para estar onde? Para estar no lugar celestial. Glória a Deus. É lá que nós vamos estar. Por quê? Porque de lá que nós viemos. De lá nós viemos, né? E de lá nós voltaremos. Voltaremos para sentarmos em Cristo. Em Cristo. Né? Porque nós somos a dispensação da plenitude do tempo. Quer dizer, do tempo. Nós estamos no tempo, no último tempo. Na última era, nós estamos vivendo, né? Já não resta mais nada, né? Só esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao soar a trombeta de Deus, os mortos, né? Os mortos que foram salvos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Por quê? Porque ainda nós estamos em pé, ainda estamos com vida, ainda estamos neste corpo aqui,
mortal, mas nesse dia, nesta hora, nós receberemos um corpo imortal. Glória a Deus, um corpo incorruptível, de incorruptibilidade. Nós vamos receber este corpo. Glória a Deus, porque nós somos seres celestiais, né? Somos do céu, somos da eternidade, né? E para lá que nós vamos, por quê? Porque fomos adotados como filho, né? Fomos adotados como filho. Nós não éramos para nós sermos filhos de Deus, não era para nós sermos filhos de Deus, era para ser o povo de Israel. Mas o povo de Israel rejeitou. Ele rejeitou, né, Jesus como Messias, como enviado de Deus, né? Então Deus se volta para nós, um povo que nem o chamava, nem o conhecia, né? Não tinha nem um grau de conhecimento de Deus, né? Um povo que nem chamava pelo seu nome, nem chamava, mas o Senhor olhou para nós, né? Se compadeceu de nós e viu que nós éramos merecedor como? Não, nós não éramos merecedor, mas Ele, com a sua graça infinita e com a sua misericórdia infinita, Ele nos abraçou. Ele nos abraçou. Por quê? Porque nós já éramos predestinados. Nós já estávamos na predestinação de Deus. Nós já estávamos no coração de Deus. Nós já estávamos previstos de nós em ter um encontro com Deus. Ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque nós já estávamos no seio de Deus, no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, Ele já nos elegeu para sermos santos. E como é que nós vamos ser santos no céu? Não, aqui na terra. Nós vamos ser santos aqui na terra. Ah, irmão Augusto, quer dizer que para mim morar no céu tem que ser santo aqui na terra? Sim, você tem que ser santo aqui na terra. Quando a Bíblia está dizendo que nós seremos santos e irrepreensíveis, mas ele não está referindo no céu, ele está referindo aqui na terra. Porque é aqui na terra que começa, né, que começa a eternidade. Começa a eternidade em nós, irmão. Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. Glória a Deus. A eternidade está em vós. Então, Jesus é a eternidade. Então, a eternidade está dentro de vós. Né? Você não é mais filho bastardo, mas é filho adotivo. Né? O teu pai adotou através de Cristo. Através de Cristo nós fomos adotados. Hoje nós somos a imagem e semelhança do Pai, do Criador, né? Porque Jesus Cristo nos adotou. Nós éramos filhos ignorantes e rebeldes, mas hoje nós somos filhos obedientes à sua palavra. No entanto, nós estamos presentes com Ele todos os dias. Glória a Deus. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Para nós alcançar o reino de Deus, nós temos que esperar em Cristo, somente nele. A Bíblia diz que não há salvação nem outro nome dado entre os homens, que importa que nós devemos ser salvos. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz que não há, né, que não há outro Deus além dele, né? Há outro Deus além de mim? Não há outro Deus além de ti, né? Assim diz a palavra. Então não há outro Deus, né, que ele conheça. Não há um Deus que Deus não conheça, né? Não tem um Deus que... A única coisa que Deus não conhece, irmão, é um Deus.
um Deus, outro Deus, além dele, além dele. Porque nós fomos feitos, para a glória dele, para a graça dele, nós fomos feitos, para a glória do Senhor. Então nós temos essa promessa que nós seríamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós estamos comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Deus, pelo sangue eterno. Deus derramou seu sangue, sangue eterno, para nos comprar, para nos trazer a fé que foi dada aos santos. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, vossa caridade para com todos os santos. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo está falando aqui, lembra-te de mim, nas tuas orações. Então ele falava isso porque ele precisava das orações dos santos, que ele sabe que os santos, é privilegiado, foram privilegiados para estar com Deus e para morar no céu, porque nós já fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Então nós já temos essa pleginação. Então nós já somos escolhidos, elegidos, por Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa te abençoar grandemente, com estas palavras, que essa palavra fique no teu coração, faça um bom proveito com essa palavra, Se você achar que deve compartilhar para alguém, compartilhe, Que Deus abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique com Deus.